Eu diria que a China está sempre muito preocupada em saber se temos amigos suficientes no mundo, enquanto os Estados Unidos parecem estar muito preocupados em saber se têm inimigos suficientes no mundo. A China é uma força para o bem. A China quer promover a paz, a estabilidade e o desenvolvimento. Não apenas para si mesma, mas para a humanidade como um todo. Para os 140 países no mundo que consideram a China seu maior parceiro comercial, nenhum foi ameaçado com uma arma apontada para a cabeça. Negocie apenas com a China. Compre apenas produtos chineses. E quando vender suas mercadorias para o resto do mundo, não venda para nenhum outro país. Venda apenas para a China. Não. Nós praticamos o livre comércio. Nós praticamos a verdadeira liberdade e autonomia para negociar uns com os outros. A China realmente se destacará em excelência, e a China se tornará um dos países mais importantes e impactantes do mundo, como tem sido nos últimos 5.000 anos. Muito obrigado, Victor Gao, por estar comigo hoje. Estou muito feliz de estar em Pequim e de encontrá-lo. Sou admirador do seu trabalho, então agradeço muito. Obrigado por me receber. Só para informar o público, Victor, você é vice-presidente do Centro para a China e Globalização, além de professor titular na Universidade de Suzhou. Você tem ampla experiência na mídia, falando sobre as relações entre Estados Unidos e China. Então, gostaria de começar falando sobre Donald Trump, a era Trump nas relações entre Estados Unidos e China, começando pelo fato de que há muita conversa agora sobre uma cúpula dourada que os Estados Unidos estão planejando construir um sistema de defesa antimísseis. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse recentemente que isso precisa ser interrompido, que os Estados Unidos deveriam recuar e abandonar essa ideia. Também vimos a China, tanto militarmente quanto diplomaticamente, se tornar mais assertiva recentemente. A China declarou que está pronta para lutar qualquer tipo de guerra. Ela reagiu fortemente à guerra comercial dos Estados Unidos e à guerra comercial de Trump. Além disso, vimos durante o conflito entre Índia e Paquistão que algumas armas chinesas, os J-10C, foram exibidas nesse conflito. Como você avalia este momento nas relações entre Estados Unidos e China na era Trump, diante desses acontecimentos? Bem, eu diria que neste momento da história da humanidade, estamos diante de uma escolha: paz ou guerra. E a Cúpula Dourada é uma grande tentativa de militarizar o espaço sideral, o que é muito perigoso. A humanidade já teve guerras demais, sofrimento demais na Terra. Se você quiser militarizar o espaço, não sabe quais serão as consequências. Por isso, acho que a China está certa ao pedir o fim da tentativa de militarização do espaço. Embora todos os países do mundo tenham um interesse legítimo em proteger sua própria soberania e integridade territorial, ninguém deve dar a situação a ponto de militar o espaço sideral. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a China nunca foi assertiva, de acordo com a definição dessa palavra. A China sempre foi muito forte e muito firme na defesa de seus direitos legítimos, incluindo soberania e integridade territorial. E se qualquer país tentar pressionar a China em uma tentativa de violar sua soberania e integridade territorial, a China vai reagir. Isso não é beligerância. Eu diria que é realmente a firme resolução da nação chinesa sob a liderança do governo chinês e do partido governante. Portanto, acho que precisamos ter muito cuidado ao analisar o que a China defende. So I think we need to be very careful as to what China stands. China has been a major force for peace. A China tem sido uma grande força para a paz e estabilidade no mundo, assim como para o desenvolvimento. Não apenas para a China, mas para todos os envolvidos no mundo. Agora, você mencionou recentemente o conflito entre Índia e Paquistão, especialmente a guerra aérea envolvendo as forças indianas e paquistanesas. Eu diria que a confrontação entre Índia e Paquistão, pelo que sei,
foi iniciada pela Índia porque sabemos que houve um ataque terrorista que resultou em mortes de civis, o que deve ser condenado. Mas nenhum país deve aproveitar esse momento para tentar lançar uma campanha militar contra o outro país. Acho que o Paquistão fez a coisa certa ao pedir uma investigação completa sobre quem foi realmente responsável por aquele ataque terrorista. E o comportamento da Índia de mobilizar e lançar ataques dentro do Paquistão foi, eu diria, não provocado. Índia e Paquistão deveriam realmente ter se engajado em termos pacíficos e tentado resolver essa questão de forma pacífica, em vez de recorrer ao conflito militar. Mas, eventualmente, quando houve um confronto envolvendo grande número de aviões de ambos os lados, indiano e paquistanês, eu diria que o lado paquistanês estava reagindo às iniciativas do exército indiano. O resultado é claro para todos. Acho que, embora o governo indiano tenha uma versão diferente dos fatos, o mundo sabe que os indianos sofreram perdas significativas, com alguns de seus aviões mais avançados sendo abatidos pelo lado paquistanês. Então, acho que estamos em um momento de verdade. Acredito que a guerra deve sempre ser o último recurso, e nenhum país deve estar ansioso para recorrer à guerra. No confronto entre Índia e Paquistão, o que mais me preocupa é a decisão do governo indiano de desviar a água do rio Indo, porque isso realmente causará muita dificuldade e sofrimento para milhões de pessoas rio abaixo. Tenho pedido que Índia, Paquistão e também China se sentem juntos para assinar algum tipo de tratado ou acordo entre si, para que nenhum país possa desviar a água de forma tão agressiva, causando danos e dificuldades para as pessoas da região rio abaixo. Porque o rio Indo, na verdade, se origina na região tibetana da China. E se a Índia for autorizada a desviar a água dessa forma, privando o povo paquistanês nas regiões a jusante do uso da água, então deveria haver um mecanismo para impedir esse tipo de violação. Porque eu realmente acredito que desviar água em uma quantidade tão grande, resultando, por exemplo, em um leito de rio seco nas regiões a jusante, deveria ser considerado um crime de guerra em tempos de guerra, ou um crime contra a humanidade em tempos de paz. Espero que China, Índia e Paquistão possam realmente sentar e chegar a um acordo ou arranjo mais justo, para que nenhum país possa desviar água de forma tão massiva a ponto de privar outro país dos meios de subsistência, da paz e da estabilidade do povo nas regiões a jusante. Dado o que aconteceu neste conflito e como ele continua em andamento, quais são seus pensamentos sobre os relatos a respeito do papel da China? Porque, como você disse, sua recomendação é que haja um tratado e negociações de paz entre todos esses atores. Mas as reportagens na mídia ocidental têm se concentrado principalmente nas armas chinesas que o Paquistão possui e em como elas desempenham seu papel de forma eficaz. Por exemplo, o J-10C. Tenho curiosidade sobre sua opinião a respeito dessas reportagens e o que elas mostram, porque acho que tem havido muita discussão recentemente sobre os Estados Unidos, sob Donald Trump, estarem em declínio, e a ascensão da China se tornando cada vez mais evidente. Não só aqui, mas em outras áreas também, especialmente na economia. Bem, antes de tudo, China e Paquistão realmente se respeitam. Tratamos-nos como irmãos e irmãs, e os dois países realmente se relacionam em termos de igualdade e cooperam plenamente um com o outro. O Paquistão é um dos poucos países no mundo que realmente produz em conjunto um avião de combate, o Xiaolong, com o lado chinês. A China tem auxiliado o Paquistão sem reservas, fornecendo o que eles precisam em termos de hardware e software militar. Acho que o compromisso da nação chinesa em ajudar o Paquistão a defender seus interesses legítimos, incluindo a defesa de sua soberania e integridade territorial, está bem consolidado.
no country should second guess whether China will Every to embrace uma afirmação chinesa that é firme e resoluta, enigmaram seus irmãos e irmãs no Paquistão e defender seus interesses legítimos. Isso é uma coisa. Isso é uma possível. Em seguinte, no Paquistão, no de small e finis de mal, e acho que o meu lado é esse. Os militares indianos usam equipamentos e softwares fornecidos por tantos países diferentes. É meio que uma mistura. Enquanto o hardware e o software militares chineses são 100% produzidos internamente. Ou seja, tudo é fabricado no próprio país. Isso faz uma grande diferença, porque se você tem sistemas, armas, bombas, por exemplo, e equipamentos e softwares de vários fornecedores, integrá-los em um sistema único já é um desafio por si só. a whole system is a challenge in itself. And then in matters of war, a split of E então, em questões de guerra, uma fração de segundo significa vida ou morte. Por isso, acredito que do lado indiano, espero que realmente avancem muito na industrialização, manufatura, produção, etc., para que eventualmente alcancem autossuficiência na produção de suas próprias armas, em vez de dependerem de tantos fornecedores, da França, da Rússia, dos Estados Unidos, de muitas outras fontes, por exemplo. Isso por si só é uma espécie de receita para o desastre. Já do lado paquistanês, acredito que eles cooperam totalmente com a China e compartilhamos muitas coisas. E como demonstrado por essa guerra aérea, acho que os aviões do lado indiano ainda operam, em grande parte, de forma isolada. kind of in its own isolation. A plane is a plane in the traditional sense of the word. Um avião é um avião no sentido tradicional da palavra, enquanto o J-10CE, do lado paquistanês, na verdade opera em um quadro muito mais dinâmico. Sempre disse que é uma espécie de fusão de espaço, ar, terra, mar e submarino. 5 dimensões, sendo integradas em uma só. Você cria uma estrutura holística e abrangente, e o avião é apenas uma plataforma de lançamento. Não é a totalidade da história, porque ele realmente capta dados, não apenas dos sistemas ou instrumentos do próprio avião. Eles, na verdade, recebem todos os dados do AWACS, por exemplo, de outros drones, de estações em terra, informações de satélite, etc. Então, eventualmente, os aviões paquistaneses poderiam realmente sintetizar todos esses dados coletados por diferentes plataformas e integrá-los nesse sistema abrangente. Different platforms and put them into this overarching platform. And then, because they have E então, como eles têm capacidade de enxergar mais longe do que o outro lado, seus mísseis podem atingir uma distância maior do que os do outro lado. Portanto, o resultado é um sucesso absoluto. Isso demonstra as capacidades do hardware e software militar chinês. Também significa que a China está bem posicionada para lidar com qualquer ameaça militar à sua soberania e integridade territorial. A China também está totalmente preparada para ajudar países como o Paquistão, que são amigos próximos, irmãos e irmãs, sem restrições, fornecendo-lhes as melhores armas e sistemas possíveis para que possam defender seus próprios direitos legítimos, soberania e integridade territorial. legitimate rights and sovereignty and territorial integrity. I would say the aerial battle between India and Pakistan. Eu diria que a batalha aérea entre Índia e Paquistão, devido ao tamanho, ao número de aviões envolvidos e também ao resultado desigual, 1 contra 6 ou algo assim, é um ponto de virada na história da guerra moderna. Isso significa que existe outra maneira de travar uma guerra. E a China, sendo tão comprometida com a manutenção da paz e da estabilidade, se tornará um jogador mais poderoso e impactante na promoção da paz, em vez de estar ansiosa para recorrer à guerra. Na filosofia chinesa, a guerra é sempre o último recurso, nunca o primeiro. E espero que, entre Índia e Paquistão, eles cheguem à conclusão de que a guerra nunca deve ser tentada, a menos que seja o último recurso. E entre China e Índia, todos devemos ter a racionalidade e a sabedoria de não usar a guerra como primeira opção. And the wisdom not to use war as a first choice. Well, it's interesting you say this, Dr. Gao, Bem, because é interessante você dizer isso, Dr. Gao, porque os Estados Unidos, a administração de Donald Trump, Pete Hegseth, o secretário de Defesa, tem mencionado a guerra com a China no contexto da dissuasão. Eu ouço isso o tempo todo do secretário de Defesa, Pete Hegseth. Ele diz que devemos dissuadir uma guerra com a China, insinuando que a China seria a parte agressora aqui.
E vemos agora que há exercícios militares, exercícios conjuntos com as Filipinas e os Estados Unidos. Houve muita indignação do lado chinês sobre a instalação de mísseis antinavio nas Filipinas para combater uma possível guerra com a China por causa de Taiwan. Quais são as suas reações a isso, diante dessa situação? Acho que há uma grande lacuna de entendimento. Você está dizendo que a China é um ator e uma parte que busca a paz. Os Estados Unidos estão dizendo exatamente o oposto. E, em seguida, tomando todas essas manobras e ações para buscar a guerra. Well, if we look at the world history since the end of the Cold War, Bem, se olharmos para a história mundial, desde o fim da Guerra Fria, mais ou menos em 1991, o histórico da China é que a China não se envolveu em nenhuma guerra. Ou seja, o registro da China é de 0 guerras. Já os Estados Unidos têm se envolvido em uma guerra após a outra, uma batalha após a outra, em vários lugares do mundo. Estamos falando do Afeganistão, Iraque, Síria e muitos outros lugares, por exemplo, o leste europeu. Então, acho que o histórico está gravado em pedra. Qualquer pessoa com decência e um pouco de senso histórico pode ler sobre quantas guerras os Estados Unidos se envolveram e em quantas guerras. A resposta é 0. A China se envolveu. Isso, por si só, é uma indicação muito eloquente de se a China usa a guerra como prioridade máxima de sua diplomacia ou se os Estados Unidos usam a guerra para resolver quaisquer problemas que definam para si mesmos. Esse é o primeiro ponto. Whatever problems it define for itself. That's number one. Number two is that I think China's philosophy. Em segundo lugar, acredito que a filosofia da China ao longo dos séculos sempre ensinou que a guerra deve ser considerada de fato como o último recurso. Isso não significa que você não seja forte. Acho que para países que são fortes e poderosos, ainda é preciso ser muito, muito cuidadoso e prudente ao considerar o uso da guerra. E a filosofia chinesa sempre nos dita que a guerra deve ser sempre o último recurso. É preciso esgotar todas as outras opções: diplomacia, mediação, negociação, todos os tipos de intermediação, bons ofícios de terceiros, etc., antes de recorrer à guerra. Agora, também vivemos na era nuclear, certo? Se você comparar a filosofia da China com a filosofia americana, deveria ficar surpreso. A filosofia da China é que a China nunca será o primeiro país a usar armas nucleares contra qualquer país. Be the first country to use nuclear weapons against any country. That's number one. Number two is that China will never use. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a China nunca usará armas nucleares contra países que não possuem armas nucleares ou regiões sem armas nucleares. E a China só usará armas nucleares em retaliação a um ataque nuclear contra a China, ou eu diria, contra uma violação muito séria da soberania e integridade territorial da China. Enquanto outros países nunca abrem mão do direito ao primeiro uso de armas nucleares. Eles consideram o uso de armas nucleares como parte de seu direito, certo? Então acho que precisamos comparar a China com os Estados Unidos em termos de sua filosofia em relação à guerra, em termos de manter ou abrir mão do direito ao primeiro uso de armas nucleares em diferentes circunstâncias. E eu diria que a China está sempre muito preocupada em saber se temos amigos suficientes no mundo. Concerned about whether we have enough friends in the world. Whereas the United States seems to be very much concerned. Enquanto os Estados Unidos parecem estar muito preocupados em saber se tem inimigos suficientes no mundo, a China, por outro lado, vai a diferentes partes do mundo, tenta fazer comércio, ajuda a construir pontes, ferrovias, rodovias, barragens de todos os tipos e busca cultivar amizades e promover situações de ganho mútuo. Já os Estados Unidos, por exemplo, apesar de sua enorme riqueza e influência, poder econômico e financeiro à disposição, não estão construindo nenhum projeto de conectividade significativo em lugar algum do mundo. É impressionante. Acho que todas essas guerras destruíram não apenas a infraestrutura física de todos os tipos, mas também centenas de milhares de vidas ao redor do mundo. Esse é o contraste. Espero que os Estados Unidos realmente passem a pensar mais na paz do que em usar a guerra como meio de resolver seus problemas. Dado o que você acabou de dizer, como você vê ou como você enxerga essas manifestações específicas do que eu considero a antítese da sua esperança? Você espera ver a paz,
Mas os Estados Unidos estão participando do Balikatan, enormes exercícios militares com as Filipinas, estão posicionando esses mísseis e se preparando para a guerra. Acho que Pete Hegseth diz algo como preparando-se para a guerra do futuro com a China. E que, para se ter paz, é preciso se preparar para a guerra. Então o que você acha dessa abordagem? Porque veja, enquanto conversamos agora, os estadunidenses também estão testando mísseis balísticos intercontinentais prontos para uso nuclear, dizendo que querem dissuadir uma guerra com a Rússia e a China. E como você mencionou, o poder nuclear da China, o poder nuclear dos Estados Unidos, há uma grande diferença nas abordagens de ambos aqui. Então, qual é a sua avaliação sobre essa ameaça de guerra entre os Estados Unidos e a China, considerando que parece haver caminhos extremamente divergentes que esses dois países estão tomando? Bem, minha convicção pessoal é a inevitabilidade da paz entre a China e os Estados Unidos. Cheguei a essa conclusão após uma análise muito cuidadosa da situação envolvendo China e Estados Unidos, e especialmente após a publicação de um livro escrito por um professor muito renomado de Harvard, intitulado Destinados à Guerra, que propôs a teoria da armadilha de Tucídides. Agora, estou convencido de que enxergar essa teoria da armadilha como aplicada à China e aos Estados Unidos é uma falácia, porque o autor, muito renomado, a quem respeito profundamente, fez um excelente trabalho acadêmico analisando casos de guerra na história da humanidade e chegou a essa teoria do poder emergente desafiando o poder estabelecido, o que na maioria das vezes resulta em guerra. Agora, acho que o renomado autor esquece de informar a humanidade que todos os casos de guerra que ele analisou eram guerras convencionais, enquanto China e Estados Unidos são ambos países muito importantes em termos de armas nucleares. Portanto, se você quiser aplicar as conclusões a que chegou, de forma muito acadêmica, muito excelente, analisando guerras convencionais a potências nucleares, você realmente não consegue refletir a realidade. Torna-se uma falácia se, por exemplo, as pessoas se afraid de que China e Estados Unidos estão destinados à guerra. Por isso, que é a minha própria conclusão. Therefore, I came up with my own conclusion. War is not an option between China and the... A guerra não é uma opção entre a China e os Estados Unidos. E a guerra não deveria ser uma opção de forma alguma para a China e Estados Unidos. Por quê? Porque qualquer guerra entre China e Estados Unidos pode rapidamente escalar de uma guerra convencional para uma guerra nuclear. E em um confronto nuclear, não haverá vencedores. Tanto a China quanto os Estados Unidos serão aniquilados. E nesse meio tempo, haverá um Armagedon para a humanidade. Então, qual é o objetivo dos Estados Unidos se quiserem entrar em guerra com a China? Eles realmente acreditam ou se iludem com a fantasia de que podem eliminar a China, com seus 1,4 bilhão de habitantes, enquanto os Estados Unidos permaneceriam mais ou menos ilesos? Não, esse não será o cenário. No, that's not going to be the scenario. Se uma guerra estourar entre a China e os Estados Unidos, as duas maiores economias do mundo atualmente, ambas armadas até os dentes com armas convencionais e nucleares, não haverá vencedor. Todos nós, os 8 bilhões de pessoas no mundo, seremos os perdedores. Por isso, quero sacudir aqueles que tomam decisões em Washington, no Pentágono e no Estado Profundo. Nunca se deixem levar pela fantasia de iniciar uma guerra contra a China. Engajem a China pela paz e acreditem, como estou convencido, na inevitabilidade da paz entre China e Estados Unidos. Temos muitos problemas entre os dois países. A China tem uma civilização de mais de 5.000 anos. Os Estados Unidos têm pouco mais de 250 anos desde sua independência, por exemplo. Os dois países são muito diferentes. Minha filosofia sempre foi: seu Deus para você e meu Deus para mim. Nunca tente impor seu Deus a mim, e eu nunca tentarei impor meu Deus a você. Essa será a mega tendência, espero, entre China e Estados Unidos.
Enquanto isso, podemos ter o privilégio de resolver todos os problemas em paz por meio da negociação, por meio de bons ofícios de todos os tipos, e garantir que tanto o povo americano quanto o povo chinês saiam ganhando. Se tanto a China quanto os Estados Unidos ganharem com nosso engajamento, a humanidade ganha. Se tanto a China quanto os Estados Unidos perderem, especialmente no contexto de uma guerra, a humanidade sofre um holocausto. Mankind suffers the Holocaust. With what you're saying, I wanted to just ask you then. Com o que você está dizendo, eu queria apenas te perguntar, então, por que você acredita, e talvez até do ponto de vista da China e do povo chinês, que os Estados Unidos estão perseguindo isso, como você disse, se entregando à guerra? Bem, compartilho essa esperança com você, Dr. Gao, de que os Estados Unidos não se entreguem. Mas dadas as ações do Pentágono, você mencionou o Deep State e os círculos de política externa nos Estados Unidos, parece que essa entrega está acontecendo. Há o aumento da presença militar no Mar do Sul da China. Há conversas constantes, mesmo que discretas. Não ouvimos tanto sobre isso na grande mídia, porque o governo Trump tem tantos interesses em diferentes áreas. Mas todos os dias, na grande mídia ocidental, é possível encontrar discussões sobre Taiwan se preparando para esse conflito. O Comando Indo-Pacífico está sempre tentando estimar quando essa guerra vai acontecer. Então, Dr. Gao, por que, se isso pode levar a uma situação de Armageddon para a humanidade, os Estados Unidos seguiriam por esse caminho? Well, I would say, my suspicion is that Bem, eu diria que minha suspeita é que Washington está sofrendo com dois pesadelos. O primeiro pesadelo é que eles consideram a China uma ameaça crescente. Sempre que olham por cima do ombro, veem a China se aproximando. Então eles se preocupam que a China eventualmente supere os Estados Unidos. Agora, isso depende de como você define, certo? Enquanto a economia dos Estados Unidos é a maior pelo câmbio oficial, a da China é a maior pela paridade do poder de compra. Os números mais recentes indicam que a China já está em cerca de 130% do tamanho dos Estados Unidos, usando a paridade do poder de compra como referência. Agora, eu acredito no que Elon Musk diz. Ele afirma que, até meados deste século, o tamanho da economia chinesa será o dobro, se não o triplo, da economia dos Estados Unidos. Mesmo hoje, se você observar uma série de coisas, por exemplo, produção de ferro e aço, geração de energia, produção de automóveis de todos os tipos e tantas outras coisas, a produção chinesa não é apenas maior do que a dos Estados Unidos, mas às vezes representa mais de 50% da produção global. E essa é a realidade. Portanto, Washington não deveria fingir que isso não está acontecendo. Certo? E mais cedo ou mais tarde, seja pela medição de paridade do poder de compra, que já está acontecendo, ou pela medição da taxa de câmbio oficial, o que acredito que provavelmente acontecerá até 2030, ou no máximo, até 2035, a China será maior do que os Estados Unidos. E até meados desse século, em termos chineses, 2049, ou em outras análises econômicas, por exemplo, até 2050, a economia chinesa pode ser 2 vezes maior que a economia dos Estados Unidos. Isso é inevitável. Esse é o mega tendência do nosso tempo. Ninguém deveria perder a sanidade e a tranquilidade se preocupando com o fato de a China se tornar maior. A China, ao longo de sua história, foi, se não a maior, uma das maiores economias da história da humanidade. E a decadência da China começou mais ou menos em 1840, quando os britânicos impuseram a Guerra do Ópio à China, criando uma reação em cadeia, que levou ao infrastrutura e declínio do país. Desde 1949, especialmente de 1978, a China se levantou e então se comprometeu com a reforma e a abertura para o mundo exterior, engajando-se em um enorme processo de industrialização, urbanização e modernização de todos os tipos. Essa é a base para a transformação completa da China. Se alguém no mundo acredita que a China não tem o direito legítimo de se desenvolver, de se tornar não apenas um dos maiores e mais desenvolvidos países do mundo, mas provavelmente o país líder mundial em termos de inovação tecnológica e do que recentemente chamamos de nova produtividade qualitativa,
novamente focada em inovação e criatividade, então provavelmente essa pessoa, senhor ou senhora, não sabe que tipo de mundo está enfrentando. Então, e o primeiro presidente Eugênia. So that's the first nightmare. I would say, America, wake up. Don't indulge yourself in that. América, acorde. Não se entregue a esse pesadelo. A China é uma grande potência com a qual vocês devem se envolver para benefício mútuo. Não se preocupem até a morte com o fato de a China continuar a ganhar força. Agora, o segundo pesadelo é ainda pior. Acho que Washington teme que se a China ficar cada vez maior, ela afaste os Estados Unidos do centro do palco global e então imponha seus valores, seu sistema político, sua ideologia aos Estados Unidos, ou até mesmo marginalize os Estados Unidos. É aí que os Estados Unidos precisam se desintoxicar. E onde a China precisa realmente convencer os Estados Unidos de que não busca a hegemonia. Acho que o líder chinês deveria fazer algo parecido com o que Deng Xiaoping fez em 1974, na sessão extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas, quando declarou que a China nunca buscará a hegemonia. E ele chegou a mobilizar os delegados no salão da Assembleia Geral, dizendo que, se o governo chinês algum dia buscar a hegemonia, todos os países do mundo deveriam se unir ao povo da China para derrubar esse governo chinês, caso ele busque a hegemonia. Acho que é hora de a China reafirmar essa posição. Independentemente de a China ter sido mais fraca no passado, ser forte agora ou ainda mais forte no futuro, a China nunca buscará a hegemonia. Isso significa que a China tratará todos os países, hoje existem cerca de 200 países no mundo, como iguais. E queremos promover o que chamamos de situação de ganha-ganha para todos os países do mundo. Queremos ser o porta-estandarte do livre comércio. Queremos fazer a coisa certa. E queremos ajudar todos os países do mundo a alcançar o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico da China não se trata de maximizar benefícios para si mesma em detrimento dos outros, por exemplo. Sempre se trata de criar benefícios mútuos, e realmente acreditamos no livre comércio. O livre comércio vai emancipar todos os países envolvidos na participação do livre comércio. Se olharmos para esta rodada da chamada Guerra Global de Tarifas Recíprocas iniciada pelos Estados Unidos, é uma grande tentativa de criar uma divisão no livre comércio ou até mesmo destruí-lo. Enquanto isso, a China se destaca, segurando firmemente a bandeira do livre comércio e tentando ser a verdadeira campeã do livre comércio. Então é disso que se trata a China. A China não é uma força do mal. A China é uma força do bem. A China quer promover a paz, a estabilidade e o desenvolvimento, não apenas para si mesma, mas para a humanidade como um todo. Bem, vamos agora falar sobre essa troca de tarifas na guerra comercial, como você mencionou. Houve uma escalada. Como o público talvez saiba, há semanas estamos lidando com tarifas. E recentemente, na Suíça, os Estados Unidos e a China chegaram ao que a mídia ocidental está chamando de trégua, uma pausa, por assim dizer, pelo menos nas tarifas massivas que os Estados Unidos tentaram impor à China, de mais de 145%. Agora, porém, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, e vou ler o relatório da Reuters, emitiu uma orientação afirmando que o uso dos poderosos chips Ascend da Huawei seria restrito, entre aspas, em qualquer lugar do mundo. Restricted, quote unquote, anywhere in the world, and that any company that uses these chips, e qualquer empresa que use esses chips estaria violando os controles de exportação dos Estados Unidos. Você poderia comentar sobre essa escalada econômica contínua, que parece fazer parte das tentativas dos Estados Unidos de conter talvez aqueles pesadelos de que você falava? Parece que mesmo que os Estados Unidos tenham precisado recuar em relação às tarifas, ainda existe uma estratégia econômica geral que inclui o que durante o governo Biden chamamos de guerra dos chips. Então, fale sobre essa escalada recente, suas impressões e pensamentos sobre como isso se encaixa nessa guerra comercial mais ampla. Bem, se olharmos para o mundo hoje, a maior previsibilidade é a imprevisibilidade do governo Trump. E a maior certeza
é a incerteza do governo Trump. Se isso é bom ou ruim, depende da sua perspectiva. Eu acho que é um desastre, porque acredito que os Estados Unidos, a maior potência militar do mundo, a maior economia se usarmos as taxas de câmbio oficiais como referência, um país com tantas bases militares em mais de 100 países, torna numa fonte de falta de confiabilidade, imprevisibilidade e incerteza. Isso realmente vai abalar o mundo, porque muitas empresas não sabem onde e como querem fazer seus investimentos de médio e longo prazo. They want to make their medium-term and long-term investment. That's the first point. Now, the second point is that esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa guerra global de tarifas recíprocas é a guerra errada para os Estados Unidos travarem. Não é construtiva. Não vai ajudar a alcançar o objetivo de trazer empregos industriais de volta para os Estados Unidos. Talvez o presidente Trump tenha outro objetivo, que ele não revelou ao mundo. Não sabemos exatamente o que ele pretende. Mas lançar uma guerra tarifária tão massiva, não só contra a China, mas contra quase todos os outros países do mundo. Eu ouvi dizer que até uma ilha desabitada, habitada apenas por pinguins, também está sendo alvo de enormes tarifas. Eu simplesmente não entendo qual é a verdadeira motivação. I simply do not understand what's the real motivation. Now, I think the United States is holding a gun. Agora, eu acho que os Estados Unidos estão apontando uma arma para a cabeça de todos os países. Vocês precisam ouvir o que eu mando. Vocês precisam fazer tudo o que eu disser para fazer. Agora, o presidente Trump parecia muito orgulhoso de que cerca de 70 países, agora provavelmente são mais de 70, queriam conversar com os Estados Unidos para entrar em negociações e chegar a um acordo. Não vou dizer o termo exato que ele usou, é um pouco constrangedor, mas apontar uma arma para a cabeça de outros países. Exigir que o Canadá se torne o quinto primeiro estado dos Estados Unidos. Exigir que a Groenlândia se torne parte dos Estados Unidos. Todas essas coisas estão muito fora do que se espera do comportamento dos Estados Unidos no mundo como um país tão grande e importante. A very large and important country in the world. Now, faced with this Agora, diante dessa tarifa massiva imposta pelos Estados Unidos contra a China se levanta à altura do desafio. A China quer retaliar. E os Estados Unidos dizem, não, vocês não devem retaliar. O que quer que eu faça com vocês? As tarifas, vocês simplesmente aceitam e engolem. Não, não é assim que a China vai reagir. Outros países podem ter suas próprias considerações e cálculos, por exemplo, para decidir como vão reagir a essa pressão máxima e ao tratamento rude de Washington com seus países. Mas para a China, se você trata a China dessa forma, se você coloca pressão máxima sobre a China reage. Se você der um tapa na cara da China, a China vai te dar o troco. Se você apontar uma arma para a China vai apontar uma arma para sua cabeça. Se você disser, vou impor tarifas máximas sobre as exportações chinesas para os Estados Unidos, a China fará o mesmo com suas exportações. Então, se realmente analisarmos todas essas coisas confusas, acho que provavelmente o presidente Trump e sua equipe partiram de algumas suposições. Quais são elas? Que ao impor tarifas máximas à China vai desmoronar. A China vai se arrastar no chão e dizer, não imponha tantas tarifas. Você realmente vai criar dificuldades econômicas para mim. Muitas empresas podem fechar. Muitas pessoas vão perder seus empregos, por exemplo. Não é assim que a China se comporta. A China se mantém firme e diz, você quer iniciar uma guerra tarifária? Eu vou lutar com você até o fim. Então, outra ilusão de Washington pode ser, bem, posso usar uma tarifa para bloquear ou embargar parte, se não todas, das exportações chinesas para os Estados Unidos, enquanto as exportações americanas para a China terão livre acesso ao mercado chinês. Não, isso é fantasia. Se você quiser bloquear todas as exportações chinesas para os Estados Unidos, não haverá mais exportação de produtos americanos para o mercado chinês. Ou seja, você está falando em se excluir do mercado chinês, que hoje é o maior mercado de exportação do mundo e se tornará cada vez mais importante nos próximos anos e décadas. Os tomadores de decisão em Washington deveriam realmente pensar nas consequências disso,
porque no mercado americano, muitos dos produtos disponíveis são produzidos na China. In the market are produced in China. You're not only talking about the smartphones, the garments. Não estou falando apenas de smartphones, vestuário, roupas, brinquedos e muitas outras coisas, muitos produtos industriais. E mais importante ainda, para a indústria de defesa, as terras raras e terras dispersas sendo materiais que podem ser usados em armamentos muito avançados. Tá certo? No final das contas, acho que os Estados Unidos serão julgados por terem iniciado essa enorme guerra comercial contra o resto do mundo, sem realmente terem pensado muito bem sobre isso. E qual é o propósito? Se os Estados Unidos querem ganhar um trocado, por exemplo, eles podem conseguir esse dinheiro de outras formas, mas ao impor uma enorme quantidade de tarifas, e pior ainda, sem dizer ao povo americano que, no fim das contas, todas essas tarifas anunciadas serão pagas pelos consumidores americanos. All these tariffs announced will be paid by the American consumers. It's kind of a tax on the American people. É uma espécie de imposto sobre o povo americano. Eu não acho que a Casa Branca teve ainda a decência de reunir coragem e dizer ao povo americano, sim, esperem por tempos difíceis porque vocês é que vão pagar pelas tarifas. Não é a China, não é a França, não é a Grã-Bretanha, não é a União Europeia como um todo. Vocês, o povo americano, os consumidores americanos é que precisam pagar pelas tarifas. Sabe qual vai ser o resultado? Veja, Washington tem ameaçado o Walmart. Absorva todas as tarifas, não repasse para os consumidores. Isso não é prática de mercado. Se o governo cobra tarifas e os comerciantes, como o Walmart, precisam repassar o custo para os usuários finais, no fim das contas, isso se espalha e todo o povo americano acaba pagando as tarifas. All the American people need to pay the tariffs eventually. It will cause inflation. And I think it will Isso vai causar inflação e acho que vai tornar a vida das pessoas da classe média ou até mesmo das de baixa renda ainda mais difícil para os americanos. Então, do ponto de vista chinês, essa guerra comercial vai causar muita dificuldade e sofrimento para os exportadores chineses. Mas acredito que vamos estabilizar a situação, porque há algo além de uma simples análise de perdas e ganhos econômicos. A China realmente vê isso de uma forma muito filosófica. Os americanos desta vez estão tentando destruir o livre comércio. A China quer proteger o livre comércio. Portanto, precisamos nos manter firmes na defesa do livre comércio. O livre comércio é bom. Não mexam com o livre comércio. Don't mess around with free trade. And by rising up to defend free trade, China does this. E ao se levantar para defender o livre comércio, a China faz isso não apenas em benefício próprio. A China está fazendo isso em benefício de todos os países, assim como pelos interesses fundamentais do povo americano. O povo americano não quer sofrer o impacto de pagar quantias extraordinárias em tarifas cobradas pelo governo dos Estados Unidos. Por exemplo, se a guerra comercial não diminuir ou for reduzida, minha preocupação é que o estoque nos Estados Unidos acabe e as prateleiras em lojas de departamento ou em outros lugares fiquem vazias, e o povo americano sofra as consequências. E então você pode ver que a China também impõe uma grande quantidade de tarifas sobre as exportações dos Estados Unidos para a China. E muitos dos produtos que a China importa dos Estados Unidos, incluindo petróleo, gás, soja e outros produtos agrícolas, podem ser adquiridos de outros países: Brasil, Argentina, Austrália, Canadá, entre outros. Portanto, as exportações dos Estados Unidos para a China não são as únicas coisas que a China não pode obter de outros mercados. Estamos falando de uma enorme quantidade de perdas econômicas para os produtores e exportadores americanos. Qual é o sentido disso? Estou completamente perplexo com a lógica, a filosofia e a racionalidade dessa guerra tarifária na economia global, especialmente contra a China. Por isso, acredito que o que aconteceu em Genebra há alguns fins de semana foi a decisão correta. Isso mostra que ainda há pessoas sensatas e racionais em Washington, especialmente o secretário do Tesouro e o representante de comércio. Eles queriam sentar-se com seus colegas chineses para conversar sobre isso de maneira racional, para que possamos diminuir a retórica e tentar fazer o que é mais pragmático, tentar resolver o problema.
E, eventualmente, o comércio entre China e Estados Unidos deve continuar para benefício mútuo. Acho que a China estava totalmente preparada para lidar com a situação extrema de reduzir o comércio bilateral entre China e Estados Unidos a zero. Se isso acontecer, será um desastre para a China, mas também será um desastre para os Estados Unidos. E no curto e médio prazo, o povo americano sofrerá consequências mais graves, porque ficará privado de todos os produtos fabricados na China, que eles podem facilmente encontrar em suas lojas. Acho que Washington realmente deveria voltar à razão. Uma guerra tarifária não resolve o problema. Agora você mencionou a guerra tecnológica. Fico impressionado com o fato de os Estados Unidos irem a tais extremos para dizer, bem, mesmo que queiramos fechar o mercado dos Estados Unidos para produtos da Huawei, o que por si só já vai contra as práticas de mercado, contra o livre comércio desde o início. Isso é uma espécie de instrumentalização do comércio, não é? Mas então, querer proibir a humanidade como um todo de usar produtos da Huawei. Quem te deu esse direito? Deus te deu esse direito de proibir todos os outros países, cerca de 200 países no mundo, de usarem produtos da Huawei. Qual é a sua relação com esses 200 países? Você governa esses países? Você manda nesses países? Esses países são suas colônias, por exemplo? Essas pessoas, cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo, são seus súditos, por acaso? Você pode mandar nelas? Quem te dá esse direito? Você fala sobre democracia. Democracia significa que você precisa tratar seu povo de forma igualitária, com democracia. E então você precisa lidar com todos os outros países em condições de igualdade. Este é o mundo de hoje. Não é o império dos Estados Unidos onde você governa todas as outras partes do mundo como se fossem suas terras subjugadas e conquistadas. Isso não reflete bem o pensamento em Washington. Isso meio que indica que Washington provavelmente está sendo atormentada por alguns demônios. Vocês enxergam o mundo de uma forma muito distorcida. Não é um teste de realidade. Vocês precisam ver o mundo como ele é, composto por cerca de 200 países separados e independentes, nações com sua própria soberania e integridade territorial. Cada uma tem seu próprio poder de tomar decisões por si mesma. Has its own power to make decisions for itself. How can you say the United States orders all the... Como você pode dizer que os Estados Unidos ordenam que todos os países não usem produtos da Huawei? Ninguém no mundo lhe deu esse poder. E isso só vai sair pela culatra, porque significa que você é vulnerável. Significa que você é, na verdade, internamente muito fraco. Significa que você tem muito medo de inovações tecnológicas. Significa que você realmente acredita que não vai vencer essa competição. A competição é boa, na verdade. A competição em condições de igualdade, em termos justos, deve ser incentivada, porque isso significa que a humanidade ainda está avançando e progredindo. Ninguém tem o monopólio da inovação tecnológica. Ninguém pode monopolizar a criatividade da humanidade. Talvez seja interessante falar sobre algumas formas, como isso já saiu pela culatra, porque vejo isso em toda a mídia ocidental agora. Em reação à guerra comercial, em reação à guerra dos chips, que aparentemente se intensificou nesse intervalo da guerra comercial. E uma das grandes narrativas que agora está sendo promovida, quase para minha surpresa, é que, na verdade, não será a China que mais vai sofrer. Na verdade, serão os Estados Unidos que ficarão para trás. Como isso saiu pela culatra, especialmente nessa área de tecnologia, na qual a China, claro, cresceu de forma impressionante nas últimas décadas? Bem, eu diria que devemos focar nos chips. Antes da guerra dos chips, a China gastava cerca de 400 bilhões de dólares americanos por ano para importar chips dos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e da província de Taiwan da China, de onde você imaginar. A China não tinha problema em gastar tanto dinheiro importando chips. Na verdade, a China gastava mais importando chips
do que importando petróleo bruto do resto do mundo. A China não se preocupava com chips. A própria China era um dos maiores produtores de chips, principalmente na faixa de menor valor agregado, isso é certo. E a China também exportava chips. Antes da guerra dos chips, a China era um dos maiores exportadores de chips. Mas isso mudou completamente, porque sob Trump e sob o presidente Biden, e agora sob o presidente Trump novamente, eles focaram nos chips semicondutores. Eles quiseram transformar os chips em uma arma. Quiseram negar à China o acesso a chips, especialmente os terrestres. Agora, qual será o resultado final? Você acha que a China vai desmoronar? Você acha que a China vai dizer, meu Deus, eu desisto, não vou mais desenvolver chips por conta própria? Não, isso força a China a se tornar autossuficiente e independente. Isso faz com que os 1,4 bilhão de chineses fiquem muito unidos, muito focados em alcançar o desenvolvimento, por exemplo, e promover a paz, para desenvolver sua própria forma de produzir chips semicondutores de todos os tipos. Agora, isso significa que, no meu melhor julgamento, em questão de anos, a China não terá mais necessidade de importar chips de nenhum tipo. Isso significa que o resto do mundo, especialmente os Estados Unidos, o Japão e a província de Taiwan da China, perderão um total de mais de 400 bilhões de dólares em pedidos vindos da China. Agora, o segundo ponto é ainda mais significativo, como aconteceu com todos os outros produtos na China. As has happened to all the other products in China. Once China achieves complete self-reliance and independence, Uma vez que a China alcance total autossuficiência e independência, ela continuará exportando para o resto do mundo. Portanto, eu diria que, quando a China atingir completa independência e autossuficiência na produção e P&D de chips semicondutores, será o exportador mais importante de todos os tipos de chips para o restante do mundo. Isso significa que os preços dos chips cairão significativamente. Isso é uma bênção para a humanidade como um todo, embora possa ser um desastre para as empresas de semicondutores dos Estados Unidos. Mas isso não é causado pela China. É resultado da política equivocada do governo dos Estados Unidos. Esse é o resultado final da guerra dos chips, iniciada pelos Estados Unidos contra a China. Agora, se olharmos para a história das últimas décadas, a China demonstrou repetidamente suas capacidades. A China queria participar da Estação Espacial Internacional. Os Estados Unidos disseram não. Os Estados Unidos chegaram a adotar a Lei Wolf para proibir a NASA e outras agências governamentais americanas de trabalharem com a China em atividades espaciais. Isso forçou a China a desenvolver sua própria versão de uma estação espacial. Agora, a estação espacial chinesa é mais avançada, mais sofisticada e muito mais moderna em comparação com a ISS. Dado o fato de que a ISS precisará ser aposentada em 1 ou 2 anos, a estação espacial chinesa será a única estação espacial em órbita pelos próximos 10 anos, se não mais. É o mesmo caso com o GPS. A China queria trabalhar com os Estados Unidos no GPS, ou com a versão europeia disso, mas foi negada repetidas vezes, forçando a China a criar sua própria versão, o Beidou. Agora, a versão Beidou do Sistema Global de Posicionamento é muito mais sofisticada do que o próprio GPS. Ela envolve tráfego bidirecional, transmissão de dados, maior precisão e assim por diante. Portanto, os Estados Unidos acabaram criando seu próprio concorrente ao tentar negar à China os benefícios de cooperar com os Estados Unidos ou com o Ocidente como um todo. A história é muito simples. Trabalhe com a China em condições de igualdade. Não negue o acesso à China. Porque se você tentar negar o acesso à China, se tentar sufocar a China, acabará com um concorrente muito mais formidável. Sim, e isso está se confirmando. Sabe, tem surgido tantas manchetes. É quase uma enxurrada, considerando que acho que há muito mais atenção voltada para essa realidade que você está expondo, até mesmo entre os círculos da grande mídia ocidental. No New York Times, estão falando sobre como a China vai tornar os Estados Unidos irrelevantes, que será a nova potência dominante. A Economist está dizendo que a China agora é cool.
Você tem streamers vindo pra cá, grandes streamers, figuras importantes vindo pra cá, falar sobre a China, mostrar a China. O South China Morning Post está falando sobre a mudança nas dinâmicas de poder, que agora os estados precisam conversar com a China. Ela precisa conduzir as relações com a China em pé de completa igualdade. Fale sobre essa mudança, porque não faz tanto tempo que os Estados Unidos, e ainda hoje, é claro, temos círculos de política externa e a grande mídia falando, e você já teve experiências com a grande mídia ocidental, onde eles falam sobre a China de uma forma muito diminutiva e talvez degradante. Mas cada vez mais, há esse reconhecimento da realidade de que as coisas mudaram de forma bastante dramática nesse relacionamento. Talvez você possa falar sobre isso. O que deu origem a essa mudança? Como você vê isso acontecendo agora, em um sentido mais amplo? Em primeiro lugar, eu diria que a ordem internacional em que vivemos hoje foi estabelecida em 1945, após a derrota da Alemanha nazista na Europa e do fascismo japonês na Ásia-Pacífico. Ela é estruturada em torno das Nações Unidas, especificamente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A ordem internacional estabelecida em 1945 nunca foi pensada para ser unipolar. Sempre foi planejada para ser multipolar. É por isso que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas têm poder de veto: China, Estados Unidos, a antiga União Soviética, hoje é a Rússia, e Grã-Bretanha e França. Portanto, a unipolaridade nunca foi o objetivo. A multipolaridade foi concebida como a ordem internacional. Desde 1945, houve altos e baixos nas relações internacionais, movimentos geopolíticos, etc. Mas a China sempre esteve muito presente na mesa principal. Na verdade, a China foi o primeiro país a assinar a Carta das Nações Unidas. E a China sempre foi um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, se alguém em qualquer lugar do mundo tentar menosprezar a China, não apenas desde 1945, mas, digamos, nos últimos 5.000 anos, eu realmente não sei o que essa pessoa está fazendo. Acho que, se você realmente está sem conhecimento, vá a uma biblioteca digital e veja o quanto a China tem estado presente, contribuindo para a civilização da humanidade como um todo. Não apenas por 1 ano, 100 anos ou 1.000 anos, mas por 5.000 anos. 1,000 years, for 5,000 years. So that's the reality. That's the ultimate strength. Então, essa é a realidade. Eu diria que essa é a verdadeira força por trás do rejuvenescimento econômico da China. Agora, em segundo lugar, acho que para os Estados Unidos praticarem o que o professor Paul Kennedy, do Departamento de História da Yale Graduate School, chamou de excesso. Não exagere. Qualquer país, grande ou pequeno, forte ou fraco, se praticar o excesso, eventualmente será questionado, porque suas capacidades não vão sustentar esse excesso. E isso provavelmente é exatamente o que está acontecendo com os Estados Unidos. O fato de o governo dos Estados Unidos anunciar publicamente sua política proibindo todos os países do mundo de usarem chips da Huawei é um exemplo típico de excesso. It's a typical example of overreach. I mentioned no one under the heaven. Eu mencionei que ninguém sob o céu e nenhum Deus no mundo autorizou os Estados Unidos a praticar esse enorme excesso de poder. Praticar o excesso de poder vai te exaurir, vai eventualmente te enfraquecer, vai esvaziar sua força geral e vai te tornar um país secundário. Isso não acontece porque outros países querem te tornar secundário. É porque, ao exagerar, você na verdade esvazia a si mesmo. Agora, a China não quer ver o declínio dos Estados Unidos. Eu acredito que a ascensão pacífica da China não se baseia no declínio ou na queda dos Estados Unidos. Acho que China e Estados Unidos podem coexistir muito bem. I think China and the United States can coexist very well. President Xi Jinping of China said the Pacific. O presidente Xi Jinping da China disse que o Pacífico é grande o suficiente para acomodar tanto um Estados Unidos muito bem-sucedido quanto uma China muito bem-sucedida.
E mais recentemente, ele continuou dizendo que o mundo é grande o suficiente para acomodar tanto os Estados Unidos quanto a China, desenvolvendo-se de maneiras diferentes, ambos com seus próprios exemplos de sucesso. Então, espero que o mundo seja melhor servido se China e Estados Unidos se enxergarem e lidarem um com o outro como iguais, e nunca se entregarem à fantasia de que posso impor meu Deus a você. Acho que China e Estados Unidos se respeitando será a mega tendência. Eu até criei um termo, chamei de uma China alegre. I even coined the term. It's called Ameri-China. America plus China becomes Ameri-China. América mais China se torna uma China alegre. Uma China alegre significa uma América alegre e uma China alegre. E China e América juntas se tornarão uma China alegre. Então isso tornará o mundo um lugar mais alegre, espero eu. Por isso, sempre quero destacar esses fomentadores de guerra em Washington e dizer: venham até mim ou eu vou até vocês. Vamos debater. Vamos realmente chegar ao fundo dessa questão. O que vocês podem ganhar se quiserem maximizar a intimidação contra a China? Se quiserem impor uma guerra à China e se quiserem destruir a China? Vocês realmente conseguiriam destruir a China? Agora, se me derem um segundo, eu diria que Washington também sofre do que eu chamei de síndrome Tonya Harding. Você sabe, Tonya Harding foi campeã nacional de patinação artística no início dos anos 1990. Ela estava muito preocupada com Nancy Kerrigan, de Massachusetts, e eventualmente, o marido de Tonya Harding e seus associados se uniram para atingir o joelho de Nancy Kerrigan, tirando-a de competição. E Tonya Harding continuou, chegou a vencer o campeonato nacional. Mas no final das contas, quando a poeira baixou, Tonya Harding foi banida da patinação artística nacional nos Estados Unidos para sempre. Essa é uma história triste. Acho que Washington está sofrendo da síndrome de Tonya Harding. Vê a China como um potencial concorrente. Quer atingir o joelho da China de uma forma ou de outra. Isso não resolve o problema. A China continuará a crescer. A China realmente se destacará, e a China se tornará um dos países mais importantes e influentes do mundo, como tem sido nos últimos 5.000 anos. Estamos falando da China como a única civilização sobrevivente por 5.000 anos sem interrupção de sua cultura e civilização. Isso é um fenômeno real. Espero que muitas pessoas em Washington vejam a China como ela é e não se entreguem mais à fantasia de que a China como civilização pode ser derrubada, que podemos extinguir a civilização chinesa, eliminá-la ou reduzi-la à irrelevância. Não, a China se recusa a ser reduzida à irrelevância. Bem, isso me leva a esta pergunta então, Dr. Gao. À medida que a China cresce, e como você mencionou, há esse excesso de alcance. E esse excesso de alcance dos Estados Unidos não se limita apenas à China, que é um dos maiores exemplos, se não o maior. Mas claro, vimos o que aconteceu com a Ucrânia e o que continua acontecendo. Sanções contra a Rússia. Da mesma forma, você mencionou a China. A China rastejando no chão? Não, isso nunca vai acontecer. Implorando misericórdia aos Estados Unidos. Bem, a Rússia também não fez isso. Vemos sanções secundárias ao Irã, direcionadas à China. Mas mesmo assim, esses dois países continuam seu caminho de desenvolvimento e sua cooperação mútua, especialmente em torno da energia, onde as sanções são direcionadas. Mas uma grande questão agora é, à medida que o Ocidente, com os Estados Unidos à frente, se é que podemos dizer isso, começa a lidar com a ascensão da China, há todo tipo de discussão sobre a China e sua própria esfera de influência. Isso se concentra principalmente na região Ásia-Pacífico. Mas, na verdade, em termos de todo o sul global e da maioria global, sempre que a China é mencionada na mídia ocidental, geralmente é retratada como se estivesse buscando uma esfera de influência, certo? Então, é Ásia, África, América Latina. Essa cooperação não seria realmente cooperação, mas sim uma busca por dominação. Qual é a sua avaliação sobre isso? A China, ao crescer, buscará sua própria esfera de influência ou fará algo diferente? I think China as a country
Acho que a China é um país que realmente foca no mundo como um todo. Sabe, esfera de influência para a China? Não, isso está completamente errado. Não acho que a China veja o mundo dividindo em esferas de influência. Por quê? Porque a China enxerga o mundo como uma totalidade. Atualmente, a China é o maior parceiro comercial de cerca de 140 países no mundo, e existem apenas cerca de 200 países no total. Para os 60 países restantes, a China provavelmente é o segundo maior parceiro comercial. Então você deve pensar na China como alguém que vê o mundo como uma totalidade, em vez de dividi-lo em esferas de influência ou blocos opostos. Para a China, todos os países do mundo, todos os 200 países, são igualmente importantes. Por exemplo, se o chefe de Estado de, digamos, um pequeno país da região do Pacífico vem à China, ele recebe o mesmo protocolo que, por exemplo, o presidente de um país muito maior. Não há diferença em termos de substância. É o mesmo protocolo, porque vemos cada país, grande ou pequeno, como um país importante, como um país com o qual a China precisa se relacionar em condições de igualdade. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, ao promover o livre comércio, a China agora é a maior nação comercial do mundo. Sempre dizemos que se você olhar para os 10 maiores portos de contêineres do mundo, 7 estão na China. A China ajudou o Laos a construir a ferrovia. A China ajudou a Indonésia a construir a ferrovia de alta velocidade de Bandung a Jakarta. Agora, a China está ajudando a Malásia a construir o Corredor Leste, que eventualmente chegará ao lado do Oceano Índico, por exemplo. A China está ajudando o Peru a construir o porto de contêineres mais sofisticado em Xangai, ao norte de Lima. E a China está trabalhando com o Brasil para construir rodovias e ferrovias, conectando a costa atlântica à costa pacífica, ligando-se ao porto de Xangai. E você vê esses exemplos repetidamente. Você vê a China construindo todos esses projetos de infraestrutura, etc. Por quê? Porque começamos a reforma e a abertura para o mundo exterior mais ou menos em 1978. E acreditamos em 2 princípios. O primeiro princípio é que, ao construir uma estrada, todos os envolvidos ganharão mais dinheiro. Portanto, queremos construir estradas para promover a eficiência e a conectividade. Em segundo lugar, não é possível alcançar riqueza real sem desenvolver a indústria. Por isso, a China sempre quer construir fábricas para produzir algo, por exemplo, em vez de gastar a maior parte do tempo com engenharia financeira. O desenvolvimento financeiro é importante, mas nunca pode substituir a produção industrial. Então queremos construir conectividade, maximizar a produtividade e a eficiência e garantir que a China produza, fabrique coisas e invente coisas no futuro. Isso significa que o mundo é uma totalidade. O mundo não deve ser dividido entre o meu campo e o seu campo, minhas esferas de influência contra as suas. E se você for a qualquer país do mundo hoje, independentemente da lavagem cerebral feita pelos Estados Unidos, provavelmente pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, Voz da América, que foi encerrada, e todas as outras agências, etc., se você realmente tentar usar uma perspectiva pragmática ao olhar para a China, acho que chegará à conclusão de que a China é uma força para o bem. A China está promovendo o livre comércio e está trabalhando muito, usando sua inteligência, força e dedicação para produzir em benefício de todos os consumidores do mundo. E eu costumava dizer que, em meio a essa guerra comercial máxima lançada pelos Estados Unidos contra a China e contra o resto do mundo, eu realmente quero perguntar ao povo americano: ao usar produtos feitos na China, vocês realmente obtiveram algum benefício? Seus filhos ficaram mais felizes com os brinquedos feitos na China?
Os cristãos se tornaram mais espirituais ao ler as Bíblias feitas e impressas na China? Os patriotas americanos se tornaram mais patrióticos ao saudar a bandeira nacional dos Estados Unidos feita na China? Os atletas tiveram um desempenho melhor ao usar tênis produzidos na China? Você tem tantos exemplos do povo americano realmente se beneficiando de produtos feitos na China. Por que alguém deveria ter vergonha de coisas feitas na China? E por que alguém deveria ser punido por usar produtos feitos na China? Agora, a China é a nação líder em veículos elétricos. E eu realmente acredito que, eventualmente, o veículo com motor a combustão interna será substituído pelo veículo elétrico de todos os tipos. Os Estados Unidos deveriam realmente dar esse salto de fé para adotar os veículos elétricos de todos os tipos e, eventualmente, eliminar gradualmente os veículos a combustão. Porque, se não aproveitarem essa oportunidade, toda essa revolução continuará sem os Estados Unidos. E, eventualmente, a indústria automobilística dos Estados Unidos se tornará irrelevante. Sim, bem. Isso me leva a você, Dr. Gao, em relação ao que você estava dizendo sobre a situação econômica dos Estados Unidos, ao se isolar em relação à China. Eu queria que você falasse sobre isso. É realmente importante. Vemos os Estados Unidos com essa posição global de hegemonia, e então temos a China em ascensão, especialmente no âmbito econômico, tornando-se um ator dominante à sua maneira. Mas muitas pessoas nos Estados Unidos veem isso de forma diferente, e eu gostaria de saber sua opinião sobre isso. Você mencionou os benefícios que o povo americano recebeu da cooperação e do comércio com a China. E também mencionou que o resto do mundo se beneficiou por meio da cooperação com a China. Bem, muitas pessoas nos Estados Unidos ouviram que a cooperação com a China tem sido, na verdade, exploratória, que a China colheu benefícios às custas deles. Essa é toda a narrativa de Donald Trump. É assim. Bem, a China ficou com todos os benefícios e foram os Estados Unidos, até mesmo o trabalhador americano, que foi deixado de lado. E claro, você tem as narrativas na mídia. Você mencionou a Voice of America, mas há muitos outros exemplos. Eles falam sobre cooperação com a China vinda do sul global, por exemplo, e afirmam que há, na verdade, muitos resultados negativos. Qual é a sua resposta a isso? Especialmente agora que estamos caminhando para um mundo multipolar, parece que o status da China realmente precisa de uma espécie de correção de rumo em relação a como o povo americano, mas na verdade, como o mundo vê a China. Eu acho que o mundo está indo em uma direção bem diferente. Mas para os Estados Unidos em particular, o que você diria ao povo americano que foi informado por tanto tempo que é a China a raiz de tantos dos seus problemas? Bem, eu diria que desde 1978, especialmente a partir dos anos 1980 e com aceleração nos anos 1990, muitas empresas americanas vieram investir na China. Isso foi, na verdade, uma das forças motrizes para acelerar a modernização e industrialização da China. Isso é certo. E acredito que o povo chinês foi grato por termos recebido investimentos estrangeiros diretos dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, de muitos países europeus, de países da ASEAN, da comunidade chinesa no exterior, etc., todos contribuindo para ajudar a impulsionar a produção industrial chinesa. Mas em relação a todos esses investimentos na China, nenhum investimento foi forçado pela China. Ninguém estava apontando uma arma para as empresas dizendo, vocês precisam se mudar para a China ou eu vou puni-los. Não, é tudo economia livre. São decisões de negócios tomadas pelo conselho, pela administração, etc. As empresas multinacionais enxergam o mundo como um todo e então escolhem onde investir. Elas escolhem o melhor lugar para instalar sua empresa, certo? E a China realmente eliminou toda a burocracia, reduziu os entraves e se abriu amplamente para receber investimentos estrangeiros. Eu diria que, há 40 anos, se algum investidor estrangeiro chegasse à China dizendo, eu tenho dinheiro, seria tratado como um rei.
Agora, se você for à China e disser, eu tenho dinheiro, provavelmente a China nem vai piscar. O que você quer dizer? Eu também tenho dinheiro. Então você precisa dizer, eu tenho dinheiro e tenho mais tecnologias. Tenho uma marca, por exemplo. Eu tenho uma rede de distribuição global, etc. E tudo que eu puder oferecer pode ser combinado com as vantagens da China para criar produtos melhores para a distribuição, não só na China, mas para o resto do mundo. Então eu diria que as empresas americanas vieram para a China ao longo das décadas por dois motivos. Um é produzir na China e vender para o mercado chinês, que por qualquer cálculo é um dos maiores mercados do mundo. O segundo é produzir na China, porque aproveitam as vantagens do país. Isso começou, digamos, com mão de obra barata, etc. Agora é mais sobre vantagens de conectividade, cadeia de suprimentos e assim por diante. Então eles produzem na China e exportam para os Estados Unidos ou para o resto do mundo. O mesmo acontece com as empresas alemãs. Elas chegaram antes das americanas. Começaram fábricas de automóveis, etc., principalmente para vender no mercado chinês. Mas, eventualmente, nos anos mais recentes, por exemplo, a partir de 2000 e acelerando após 2010, elas perceberam que a produção na China era tão eficiente que começaram a produzir mais na China para exportar para o resto do mundo. É uma decisão puramente comercial. É um cálculo puramente econômico. Não é motivado por ideologia. Não é uma consideração geopolítica. Então eu acho que para o povo americano nunca acredite em quem diz que a China explora os Estados Unidos. Não, a China nunca faz isso. E eu sempre pergunto às pessoas, me digam, qual é o sentido de estuprar os Estados Unidos, a maior potência militar do mundo? Não faz sentido adotar a estrutura errada ou a ideologia errada sobre a China estuprando os Estados Unidos ou a China se aproveitando dos Estados Unidos. Em segundo lugar, quando olhamos para o comércio entre China e Estados Unidos, o comércio de bens é uma coisa. A China tem superávit, sim. O comércio de serviços é outra coisa. Os Estados Unidos têm um enorme superávit em seu comércio de serviços com a China. E então, se você olhar para as empresas americanas operando na China, elas geram uma enorme quantidade de receita, um enorme lucro, que somados são maiores do que o total das exportações americanas para a China. Portanto, não se pode ser unidimensional ao analisar as relações China e Daozuia. É preciso ser multidimensional e muito objetivo ao considerar as exportações dos Estados Unidos para a China em bens, as exportações dos ALOS para a China em serviços e as multinacionais americanas operando na China, gerando enormes receitas e lucros, que alimentam suas operações globais. Há um ditado de que, enquanto a General Motors nos Estados Unidos estava tendo prejuízo, as operações da General Motors na China estavam dando lucro. Na verdade, o lucro obtido na operação chinesa serve para compensar as perdas na operação americana. Essa é a realidade. E espero que a mídia ao redor do mundo se torne mais objetiva e conte a verdade real. E essa é a verdade com a qual lido quase diariamente. Acho que precisamos ser objetivos. Precisamos entender por que empresas americanas, europeias, japonesas e empresas chinesas sediadas em Taiwan vêm investir na China. O que as atrai para a China e como elas se saem no país. E quais são os benefícios para as empresas americanas e para a sociedade americana como um todo? E no fim das contas, quando o povo americano compra produtos feitos na China, eles estão sendo forçados por algum país, sob ameaça, a comprar produtos chineses? Estão sendo orientados a não comprar produtos países? Não, é uma escolha livre. No, it's free will. I think it's the freedom of the choice of the American people. Eu acho que é a liberdade de escolha do povo americano. E é a liberdade de escolha para todos os países do mundo. É por isso que para os 140 países do mundo que consideram a China como seu maior parceiro comercial, ninguém foi ameaçado com uma arma apontada para a cabeça ouvindo: negocie apenas com a China.
compre apenas produtos chineses. E quando vender suas commodities para o resto do mundo, não venda para nenhum outro país. Venda apenas para a China. Não. Nós praticamos o livre comércio. Nós praticamos a verdadeira liberdade e autonomia para negociá-los. O comércio é bom. O comércio é libertador. O livre comércio por si só é emancipação. Free trade in itself is emancipation. Then my last question to you, Dr. Gao, is Então, minha última pergunta para você, Dr. Gao, é: o mundo está mudando. Você mencionou multipolaridade e o mundo multipolar várias vezes nesta conversa. Gostaria de saber sua perspectiva sobre o futuro do mundo multipolar e o papel da China nele, considerando que temos inúmeras crises no mundo. Não menos importante, eu cubro o conflito na Ucrânia, o que está acontecendo na Ásia Ocidental, Gaza, etc. E também, é claro, o que está acontecendo aqui na Ásia-Pacífico e a ameaça de conflito nesta região. Então, qual é a sua visão e avaliação sobre o futuro do mundo multipolar à medida que ele continua a crescer em meio a esses desafios? E qual será o papel da China nisso? Bem, quando olhamos para o mundo hoje, o que realmente me tira o sono é que se os principais países do mundo no que diz respeito à inteligência artificial não cooperarem, então a verdadeira competição não será entre China e Estados Unidos, ou entre os Estados Unidos e a Europa, ou o Japão, etc. A verdadeira competição, no final das contas, será entre a inteligência artificial e o Homo sapiens. Isso significa que a humanidade como um todo pode se tornar menos relevante no mundo. E, eventualmente, a IA provavelmente declarará a independência e realmente submeterá o Homo sapiens como espécie subordinada. Combatete com as espécies de verdade, mas em que é verdade. Quero ver os principais países, especialmente no contexto da inteligência artificial, China e Estados Unidos, cooperando em vez de transformar a IA em uma arma. Porque acredito que, se algum país realmente quiser militarizar a IA, ou transformar a inteligência artificial em inteligência americana, em vez de uma inteligência artificial para o benefício da humanidade, mais cedo ou mais tarde, e provavelmente mais cedo do que tarde, a IA vai se libertar da humanidade. E isso provavelmente será o fim do Homo sapiens. Esse pesadelo não deve ser descartado. Todos devemos trabalhar juntos para garantir que essa possibilidade não se torne realidade. E isso vai exigir uma cooperação muito próxima entre todos os países, especialmente os países líderes em IA. Por isso, fico muito triste ao ver que na conferência de IA em Paris, quando falaram sobre esse acordo internacional, os Estados Unidos e o Reino Unido se recusaram a assinar o acordo de cooperação internacional para a gestão da IA. Isso pode ser um ponto de virada para a IA eventualmente se desvincular do Homo sapiens. Esse é o maior pesadelo que tenho no momento. Fora isso, estou firmemente convencido da inevitabilidade da paz entre a China e os Estados Unidos. E eu ando por toda parte. Vou a todos os países falando sobre a inevitabilidade da paz. E estou me tornando um defensor tão forte, me opondo à guerra entre China e Estados Unidos, assim como me oponho à guerra entre quaisquer outros países ou contra quaisquer outros grupos de pessoas no mundo. Então acredito que se acreditarmos firmemente na inevitabilidade da paz e todos declararmos que o cenário de destinados à guerra, quando aplicado à China e aos Estados Unidos, é uma falácia, isso não vai acontecer. Mas para isso, precisamos promover formas pacíficas de resolver todos os problemas. E, entre China e Estados Unidos, os Estados Unidos precisarão deixar mais claro o que exatamente querem alcançar. Se quiserem manter a China no chão, isso não vai acontecer.
A China se recusa a ser contida. Se os Estados Unidos quiserem trazer de volta os empregos de manufatura para o país, a China pode ajudar. Se os Estados Unidos quiserem se preparar contra um possível colapso financeiro, como o que aconteceu em 2008, a China tem todos os recursos necessários para ajudar os Estados Unidos, ou até mesmo resgatá-los caso essa crise financeira aconteça novamente. Não acho que existam outros países ou grupos de países que tenham a capacidade e os recursos que a China possui, mas é preciso incentivar a China a estar disposta a trabalhar na direção certa para ajudar a resgatar os Estados Unidos caso eles sejam atingidos por outra crise financeira internacional como a de 2008. Espero que isso nunca aconteça. Mas se isso acontecer, será o momento da verdade para saber se os Estados Unidos conseguirão obter o apoio da China, como o secretário do Tesouro Hank Paulson fez em 2008. E espero que a secretária do Tesouro Yellen faça a coisa certa para garantir que China e Estados Unidos não estejam se destruindo mutuamente, mas sim preparados para cooperar. Agora, em tempos normais, em tempos extraordinários, ou pior ainda, em tempos de grande desastre e grande crise. Acredito firmemente que China e Estados Unidos devem cooperar, tratar-se como parceiros e maximizar os benefícios, tanto para o povo americano quanto para o povo chinês. A humanidade estará melhor, especialmente se conseguirmos manter nossa posição de liderança no mundo, como a entendemos, e recusarmos ser subjugados por uma AI fora de controle. Dr. Victor Gao, muito obrigado por se juntar a mim hoje. É ótimo estar aqui em Pequim para ter essa conversa. Espero por mais cooperação, não só entre nós dois, mas também entre os Estados Unidos e a China. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por me receber. Thank you for having me.